Então tá bom. Oi, meus docinhos de coco, tudo bom com vocês? O meu nome é Jânia Gava e você está no ProsaCast. E hoje o tema do nosso programa é fogo na carroça, viu, gente? Hoje isso daqui vai ferver. Meus docinhos, o nosso convidado de hoje, ele é pastor, é gestor do Colégio Gênesis aqui em Mogi das Cruzes. Ele é pai, é formado em Direito e agora também ele decidiu disponibilizar o seu nome ao partido para ser pré-candidato a vereador aqui em Mogi das Cruzes. Eu tô falando dele, o Wesley de Paula. Aê! Muito bem. Muito bom. Pastor, Deus abençoe, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado por aceitar esse convite. Que eu já disse que a gente vai ter algumas polêmicas aí, né? Você é corajoso, hein, filho? Vamos lá. Quero agradecer, Jane Gava, pelo convite. Já estive aqui uma outra vez falando sobre racismo. Sim, falando sobre racismo. A Jane, ela sempre me traz, assim, assuntos bem tranquilos, bem suaves. Coisa pouca, né, nós falarmos. E assim, ela disse que hoje estarei sendo sabatinado aqui, algo bem intenso. Estamos aqui prontos a responder. O que eu conseguir, responderei. O que não conseguir, pretendo responder. Mas, vamos lá. É fogo no parquinho. Fogo na carroça, que no parquinho tem criança. Fogo na carroça. Mas sempre uma alegria estar aqui. ProsaCast é um podcast diferenciado, que ela traz assuntos atuais, assuntos polêmicos, mas sempre trazendo à luz, logicamente, da Palavra de Deus e também para que possamos esclarecer coisas. E principalmente agora nesse momento que estamos vivendo aí, ela me chamou para falar que aqui no ProsaCast é o primeiro momento que eu estou me manifestando, então é concernente a estas questões da pré-candidatura. Então, quero agradecer por poder estar abrindo isto e poder eu falar um pouco sobre esta questão de ser pré-candidato pelo município de Mogi das Cruzes. E eu quero agradecer, né, porque a gente, o Prosa é o primeiro lugar que ele veio, tá? É furo de reportagem, gente! É furo de reportagem! Eu só tô com medo desse furo! Eu acho que o senhor usou a palavra muito bem, sabatina, tá bom? Sabatina. Que praticamente esse programa hoje vai ser uma sabatina. E eu acredito que é interessante, nós aqui, nós nunca falamos muito a fundo na vida dos convidados, né? Perfeito. A gente tenta sempre preservar a imagem do convidado, só que quando ele é um pré-candidato, quando ele ou já é um político, ou já é um candidato, já está exercendo, já é uma pessoa pública, ou quer se tornar uma pessoa pública, eu acredito que aí não entra mais essa questão, né, de privar, eu vou privar a minha vida pessoal. Não, né, porque é público, né, a sua vida vai se tornar... Não há uma fronteira. Né? Não há uma fronteira quando você decide se tornar uma pessoa pública. Então, é por isso que vai caber aqui uma boa sabatina para o senhor. Só antes de iniciarmos, claro, nossa legislação eleitoral, ela é toda bem protocolar. Até sábado agora foi a janela eleitoral, onde cada uma das pessoas tinha que se disponibilizar a ser candidato por um partido. Não existe no Brasil você ser candidato sem ser por um partido político. Então, foi o último momento agora na sexta-feira para aqueles que já candidatos migrarem e para aqueles que estão ingressando pela primeira vez, como eu, optarem por um partido. Então, nós somos pré-candidatos. Então, nós disponibilizamos o nome para que até provavelmente dia 6 de julho ou até o dia 16 de agosto, que inicia as eleições, nós somos pré-candidatos. Então, não estou pedindo voto aqui, não estou falando que tem número, nada disso. Eu estou como pré-candidato no sentido de que eu disponibilizei ao partido. Outro furo, ninguém sabe, vai saber agora aqui. Eu, lógico, conversei com vários partidos da cidade, com várias pessoas da cidade. Números. Campanha eleitoral são números, não são emoções. Não é emoção. São números, você coloca lá o coeficiente que vê quem são os seus concorrentes. Então eu optei hoje ir para o PSD, Partido Socialista Democrático. Então eu sou hoje Partido Social Democrático. Partido Social Democrático, eu sou filiado a este partido. Estaremos como pré-candidato, dei o meu nome, Wesley de Paula, para que possa concorrer a esse partido. E lá tem centenas de pessoas. E aí nas prévias da convenção é escolhido quem serão os candidatos. Lembrando que aproximadamente são 22 candidatos homens e 7 ou 8 mulheres. Então, eu sou pré-candidato
pelo partido PSD no município de Mogi das Cruzes. Pré-candidato. A primeira pergunta que eu quero fazer é o que te motivou a disponibilizar o seu nome ao partido PSD? Vamos lá. Isso é uma pergunta, Jane, e até agradecer por isso mesmo. Muitas pessoas me perguntam, ontem mesmo, terminando o culto, veio um dos líderes da igreja e disse, mas por que você quer ser candidato? Você já tem filho, você já tem escola, nós temos a escola Gênesis, o João e Maria, tem aqui alguns afazeres da igreja, o porquê, né? Eu entendo, e aí eu quero ser muito transparente e claro, quando você se disponibiliza a ser candidato a algo, ou pré-candidato, como estou fazendo, você ser um gestor público, ou você estar na carreira pública, você é ser servo, servir. E Jesus nos ensinou muito isso, o serviço, prestar o serviço. E aí, algo que muito me aproxima é um texto bíblico da parábola do Jotão, baseado em Juízes, capítulo de número 9. Tem muita gente que não sabe dessa parábola, mas Juízes 9 diz assim, houve uma festa na floresta, a Bíblia diz, e aí vamos eleger o nosso líder, vamos eleger aquele que irá comandar aqui. E aí então disseram para a moreira reina sobre nós, disse, não preciso cuidar dos meus frutos. Disseram lá para a oliveira, cuida, que ele não precisa cuidar das azeitonas, enfim. Todas as árvores frutíferas disseram, olha, eu sei o que eu sei fazer, mas eu vou cuidar daquilo que eu sei praticar, ou os frutos que eu sei fazer. No entanto, havia lá o Jotão, a parábola do Jotão, que fala sobre o espinheiro. E o espinheiro disse, olha, eu não sei fazer nada, gerar nada, mas só que eu tenho espinho. E eu vou me candidatar, e ganhou. E disse, a partir de agora, eu reino sobre vocês. E quem sair debaixo daqui da minha visão, eu vou tacar espinho em vocês. E eles, então, a partir daquele momento, começaram a ser reinados através da opressão. Meu Deus. Então, eu entendo que, lógico, não sou bom, não sou o sábio, mas eu sou um gestor. E por ser gestor, eu posso ter uma visão de poder, junto ao prefeito da cidade, junto à gama que é a casa dos vereadores, poder fazer uma gestão. Então, por isso que eu estou me disponibilizando. Não sou um espinheiro, mas com uma forma de gerir, eu posso fazer com que algumas coisas aconteçam em nosso município. Na falta de quem queira, você se disponibiliza. Nós temos muitos, e entenda, passou a fase de palhaços, literalmente palhaços serem eleitos. Sim. Passou a fase de pessoas que não têm qualquer conhecimento, ser eleito e de repente nós estamos vivendo esse caos muitas vezes no Brasil, no estado e até mesmo no município. Por quê? Porque muitas vezes não estou aqui criticando uma pessoa propriamente dito, mas muitas vezes são os espinheiros que estão aí. Sim. Que estão lá assinando por um cargo, estão assinando por uma secretaria, que estão fazendo, e aí a população... Não tem experiência nenhuma, não está preparado para aquele cargo. Sofre. E aí, lógico que o espírito pastoral baixa. O meu povo perece por falta de sabedoria. Né? Eu entendo, e muitas pessoas me perguntam, por que você quer ser? Eu entendo, porque um pouco de conhecimento que tenho, um pouco da vida pública que eu já participei, daqui a pouco... porque as pessoas vão te ver meio como bombril, né? Porque sim, ele já é gestor de uma escola, ele já é pastor, já tem as tarefas dele, né? Mais isso, será que ele vai dar conta? Mas é justamente por isso que você quer. Quando o Roberto Justo fazia aquele programa, como que era o nome do programa? Líder, alguma coisa. O Aprendiz. O Aprendiz. Ele disse algo que marcou eu, dizendo, olha, eu não vou muito nas minhas empresas. Eu não participo muito daquilo que são minhas. Por quê? Eu tenho os meus gestores que eu delego. A partir do momento que eu delego, eu confio porque treinei aqueles que deleguei. Entendi. Se eu morrer hoje, o colégio tem que continuar andando. Sim. Se alguma coisa acontecer... A prova acontecer, que você foi um bom gestor é isso. É exatamente. As coisas andarem na sua ausência. Aliás, o segredo do sucesso de uma pessoa, de um líder, é deixar legado e deixar discípulos. Deixar discípulos. Se eu morrer hoje, tem que alguém se levantar e dizer, não, agora eu vou vestir o sapato dele. Se eu morrer e não tiver ninguém, o que vale?
Você foi um péssimo líder, eu fui um péssimo líder. Então, preste atenção, isso daí eu levo para minha vida. Sempre quem faz algo, sempre faz mais. Quem não faz, sempre dá desculpa por não fazer e não faz nada. Você pode ver, tem gente que, isso é muito dó de mulher, fica aqui, cuida dos filhos e tal, e sempre tem mais alguma coisa para fazer. Sim. E tem gente que não consegue fazer e mas sempre critica. vai dar desculpa por não fazer. Então, eu entendo, lógico, não é fácil você se disponibilizar a ser alguém e concorrer à pré-candidatura a algo, é um trabalho árduo, tenho minhas atividades. No entanto, eu entendo que o trabalho pastoral que exerço, o trabalho como gestor escolar que exerço, coadumam com aquilo que estou pretendendo, que é ser um serviçal do povo. Entendi. Trabalho como pastor, que é pastorear. Ser um gestor escolar é trazer a educação. E quando você parte para ser um pré-candidato a algo, é pegar essas questões e trabalhar por um macro. Na igreja tem um grupo de pessoas, sim, na escola outro grupo, então eu posso trazer para o macro, que é para uma cidade. Entendi. Entendeu? Então você consegue fazendo gestão disto. Não adianta então nada fazer disso vai ficar defasado. Não, é fazer não é porque gestão. Você vai acumular mais um cargo que o colégio ou a igreja, a obra, algum trabalho ficará defasado, não. Faz gestão. Porque você preparou, né? Sim. É porque a gente... Quando fala de gestão, a gente lembra dos coaches, né? O cara passou no céu. Eu sou coach, hein? Ah, eu tenho um preconceito com coach, cara. Eu tenho um preconceito com coach. Camarada tem um céu, tá parcelado de 60 meses e quer me ensinar a ganhar 1 milhão. Pelo amor de Deus. Eu tenho tanta experiência ruins com coach também, mas eu tô brincando. Eu tenho um preconceito com coach. Eu também. Coisas que não tiveram sucesso, mas vendem o sucesso que não tiveram. Muitas vezes estão vendendo algo que não deu certo na vida dele, tá vendendo pros outros. Assim, pra mim não faz sentido. Tem pergunta? Pode fazer, Fia. A Fábia Serboncini perguntou: boa noite. Você não acha que deveria ter mais efeito unificado para cristãos, ou seja, unir todas as igrejas? Todas as igrejas se unirem para eleger pessoa. Um candidato? O que você acha? Então, deveria ser assim ou por questões de... Olha, opiniões diferentes seriam um problema? Porque existem os partidos políticos, é para isso mesmo. Eu acho que não tem como. Cada um pensa de um jeito. Lógico que seria o ideal. Sim. Todos nós nos uníssemos em prol de uma causa. Mas aí também nós podemos segregar. Ia ser segregar. Segregação. Agora nós somos aqui, não. Nós somos um país laico. Nós somos um país em que nós temos princípios, valores. Sim, lógico. Oxalá que todas as igrejas se unissem para, olha, vamos eleger o X, Y, Z. Mas cada denominação tem também os seus princípios, os seus costumes, os seus valores. Então, e acabar dando briga, né? Dar uma treta danada, assim, né? A igreja que ela não pode usar calça, o irmão não pode tirar a barba, e a pergunta é, o assembleano queria lançar o da Assembleia, o Batista dos Abatistas, o da Universal, quem que vai ser? Como é que vai virar uma bagunça? Aí vai virar o espinheiro de novo e falar o Cipriano de novo. Vamos cair nessa mesma questão. Entendi. Quais são suas experiências pessoais e profissionais que te prepararam para esse papel? Sempre eu trabalhei na questão pública. Antes de nós virmos para Mogi mesmo, trabalhei um tempo como assistente parlamentar em Osasco, trabalhei na prefeitura de Osasco, no RH. Então você já tem uma experiência na vida pública. Eu trabalhei com alguns candidatos, né, organizando campanhas, quando estava em São Paulo como pastor, em Osasco. Trabalhei como assistente parlamentar na Câmara Municipal de Osasco, com o vereador Marcos Arruda, meu amigo, que até tem sido meu mentor nesses momentos aqui da campanha. Gosto de estar envolvido na questão pública, né? E quais são as experiências? Lógico, trabalhei por um tempo junto à Câmara Municipal. Depois, estando pastor, você automaticamente está envolvido com as coisas da cidade ou as coisas do município. Tanto aqui em Mogi, em Suzano, fui para Novo Horizonte, estive um tempo em Guaianazes também. Então você, pelo fato de ser pastor, você está próximo às pessoas. Até porque a igreja, Jane, é um braço do ente público. Sim. A igreja dá milhares e milhares de cestas básicas. A igreja, ela faz um papel que muitas vezes
O próprio governo não consegue fazer. O município não consegue fazer. Quantos remédios a igreja paga? E a igreja não noticia isso. Então, então como... Quantos ex que tem na igreja eram pessoas que antes eram criminosas, que foram ressocializadas pela igreja, Exatamente. não pelo Estado. Pelo Estado. A igreja ressocializou essas pessoas, né? Então o papel da igreja é fundamental para o Estado, para o município. E uma das experiências que eu tenho é de 5 anos para cá. Hoje sou gestor de um colégio. E logo quando assumimos essa gestão do colégio, implantamos um sistema de princípios e valores cristãos. Então a escola é uma igreja? Não. 40% do meu público não são cristãos e proferem várias outras religiões. Não é doutrinária, né? Você não doutrina a sua escola. Nós não ensinamos religião, ensinamos princípios. Sim. Princípios e valores. Então, a partir do momento que eu comecei a incutir isso, eu vi um crescente do colégio, e não apenas um crescente, a transformação do colégio para o lar. Do colégio para o lar. Porque a criança muitas vezes vê no bairro, vê na família, vê um tio, vê alguma coisa, isso daí pode. Aí chega aqui dentro do colégio, olha, pegar uma borracha não é legal. Falar palavrão, e aí nós não permitimos isso dentro do ambiente escolar. Mas lá fala, lógico que fala, fala, mas nós falamos, olha, não se pode falar palavrão aqui, não se pode usar boné, não, olha, nós temos que saber cantar o hino nacional. E com isso nós temos visto o crescimento, essas crianças terem essa maturidade. Mudança de comportamento. Mudança de comportamento, até brinca, tem alguns que chegam lá, e aí, qual é que é? Não sei, qual é que é? Não, aqui é uma escola. Você está falando com o gestor, está falando com o diretor. Então, vamos mudar o palavreado. Então, através disso, nós começamos a ver a mudança. E uma coisa é muito certa, Jane, não existe transformação se não passar pela educação. Sim. Não existe educação se não passar pela transformação. E eu acredito, lógico, e eu estou aqui, logicamente, falando novamente a todos vocês. Eu estou me propondo meu nome como um pré-candidato. Não estou pedindo voto, estou me propondo pré-candidato. E uma das minhas bandeiras serão a educação, pessoas com deficiência. Serão minhas bandeiras. Sim. Né? Porque já são as suas bandeiras, né? Eu já trabalho e não adianta querer abraçar um monte de coisa, não. São Sim. essas bandeiras que eu quero. Porque eu entendo que a educação, ela vai transforma as vidas. E aí nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque nós temos vários partidos políticos e várias outras frentes que estão trabalhando contra. Esses dias mesmo, se vocês, lógico, dando aqui um parênteses, foi votado aí no CONAI, que é o Conselho Nacional de Educação para os próximos 10 anos, através do PNE, que é o Plano Nacional de Educação. O que é o Plano Nacional de Educação? Todos os municípios se reúnem e mandam sugestões para o Estado, dizendo, olha, a educação deve ser assim, a educação deve ser assada, a educação deve ser assim. É feito no município, manda para o Estado, e agora em fevereiro foi votado lá em Brasília os próximos 10 anos. E sabe o que foi votado? Que quem é de igrejas, religiões, entidades, não poderão dar opinião na educação. Isso já foi votado. Independente do segmento religioso? Não. Independente. Independente. Não poderão. Tem um segmento religioso, independente de qual seja. Aí você abre lá o que foi feito no CONAI, as diretrizes. Banheiro, sem qualquer feminino, masculino, gênero, sem qualquer gênero, e tantas outras coisas que você lendo, você fala, não estou entendendo nada, mas num artigo fala, muda tudo. E por que então eu quero, por quê? Eu quero participar de uma questão política, para que nós possamos dizer, olha, dentro do município nós temos uma frente que tem esta bandeira. E o que me fez, além desse trabalho da educação, além de um trabalho de PCD que eu faço, nós tivemos agora em dezembro, e tem aqui no município de Mogi das Cruzes em específico, que os alunos vão ser parlamentares, jovem parlamentar. E são votados lá, e são 23 jovens alunos que vão para a Câmara ficar lá um mês de vereador. Nós do colégio conseguimos eleger 4 de 23, e para o meu estarrecimento, alguns partidos políticos de esquerda, com uma ideologia louca, votaram coisas malucas. E quem são esses jovens? São os que daqui uns dias vão estar como vereador dentro da Câmara, vão estar gerindo. E eles já estão
prontos, preparados e doutrinados para trazerem isso. Meu Eu Deus. vou permitir que esta avalanche venha e eu vou ficar quieto? Não. Então você está vendo uma onda Que está e vindo. Que está vindo e eu você tenho- acredita que as pessoas que têm, né, essa possibilidade, né, têm essa experiência, a mesma bagagem que o senhor, você acredita que eles também deveriam se pôr à frente dessa onda que está vendo? Essas pessoas com princípios, independente de ser evangélicas ou não, de qualquer segmento religioso, católico, bandista, porque nem... independente de segmento religioso, espírita, você acha que eles também, que não concordam com essa onda de ideologia que está vindo, você acha que eles também deveriam se pôr à frente? Sim, mas caem na parábola do Jotão, Juízes 9. Eu sou amacieiro, tem um monte de outras coisas para cuidar, para tomar conta. Deixa quieto. pra lá, entendi. Não, tem muita gente isso. E aí, quando você se disponibiliza, você apanha. Como eu já tô apanhando pra Mas pelo visto apanhar, você tá acostumado, né, filho? Daqui a pouco vai ter umas polêmicas aqui, que eu vou fazer umas Apanhar. perguntas polêmicas pra você daqui a pouco, tá, Eu sou filho? apanhável. Fala aí, Vamos lá. João. Chegou aqui uma pergunta do Rodrigo Arnaldo de Salles. Caro amigo Wesley, pretende um dia ser candidato por São Paulo? Grande abraço, boa sorte. Foi além. Rodrigo, um grande abraço. Eu sou pré-candidato em Mogi das Cruzes, é onde me estabeleci, onde está aqui a minha residência e onde eu desenvolvo a minha atividade profissional como educador. São Paulo, eu acho que Tá longe. Tá longe. É um alçar de voo muito grande. E aí já é uma diretriz do Conselho Político da própria Igreja, do Ministério de Madureira, que tem os seus deputados federais, estaduais, é eles que direcionam isso aí. Pode fazer. O Marcos Arruda fez uma pergunta. A cultura sempre fica em segundo plano. Qual o seu pensamento sobre essa secretária? Então, a cultura, muitas vezes, fica em segundo plano, e aí, quem traz, muitas vezes, essas ênfases são pessoas que são totalmente fora daquilo que, muitas vezes, é o preceito familiar. E aí Também é verdade. nós temos visto isso, e por isso que... aí tem gente que vai, mas você passou porque se envolveu Como com ninguém política. olha, quando alguém olha, é com um olhar E aí complicado. coloca alguém nu, dançando dentro do pátio da escola e as crianças têm que passar a mão naquele ser humano nu Sim. e fala, isso é cultura. Não, Isso isso é é um arte. ser humano pelado que está aguçando Isso é a um crime. sexualidade da criança. Isso é um crime. Então, nós temos que ter essa visão, esse olhar muito, muito próprio também para a cultura. Porque isso, muitas vezes, tem enviesado para que nós venhamos a disturpar Separar esse pensamento a dessa arte criança. da libertinagem. Da libertinagem, A arte né? da libertinagem. Separa, porque a arte é maravilhosa, né? A arte é maravilhoso, E mas assim, e separá-la. entender que a cultura, tanto a educação, a cultura, a saúde, são entes que estão dentro do município que precisa ser injetado valores lá para que ele possa também se desenvolver. Então, Sim. muitas vezes nós temos visto em tantos municípios que são sucateada a cultura. Fica num cantinho lá, tem uma banda. tudo O sistema desafinado. está desumanizado, essa Desumanizado, é a exatamente. verdade, né? Pode Isso aí. prosseguir? Tem mais pergunta? Pode falar, no Instagram. Fiscaliza, de Mogi. O que é preciso para melhor no setor de educação em Mogi das Cruzes? O que é preciso para melhorar a educação em Mogi? Fiscaliza Mogi, que vai estar aqui também com a gente esse mês que vem também. Coraçãozinho Fiscaliza Mogi. Sou seguidor do Fiscaliza Mogi, faz Vamos um estar trabalho aqui. muito fundamental. Entenda, dentro do PPA, que é o Plano Plurianual, o prefeito da cidade ele tem que destinar um valor para a educação, que tem que ser no mínimo 25% daquilo que é a arrecadação. Em Mogi das Cruzes, em 2024... 25% é muito dinheiro, hein? 25%, mas olha, corresponde a 605 milhões que em 2024 o prefeito tem que injetar na educação. Não é que ele pode ou deve, ele tem. Por quê? Porque isso foi feito através de uma eleição dentro da Câmara Municipal, então 605 milhões. Mas eu entendo que é muito pouco para a educação. Sim. Nós temos aqui em Mogi quase 500 mil habitantes. Né? E nós temos uma gama de escolas, creches, lógico que nossas escolas de anos iniciais são muito boas, mas em muitos momentos tem faltado alimento, em muitos momentos tem faltado uniforme, em muitos momentos tem faltado professores. Por quê? Porque não tem esta verba
que foi destinada para a educação, e o prefeito, o Jane, e é isso que nós precisamos entender, né, defendendo A, B, C, D, o prefeito, o governador, o presidente, não pode pegar esse copo e dizer assim, ó, tô, Jane. Não. Tudo que o prefeito faz é votado através de uma LDO, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias. Então ele fala assim, olha, eu estou pretendendo comprar esse copo, vale R$2, manda para a Câmara. Os vereadores votam dizendo, então tá bom, você pode comprar esse copo por R$2. E o que ele tem que fazer? Abrir lá um pregão e ver quem tá, ó, R$2 comprou e pronto. Porque muitas vezes não tem sido... Você abriu uma linha aqui pra mim, daqui a pouco você chuta essa bola. Então, porque muitas vezes a educação não está sendo subsidiada ou não está chegando os valores. Quem foram os vereadores que votaram para esse PPA? É isso que eu ia falar agora, porque do jeito que você está explanando aqui, porque a gente sempre vai culpar o prefeito, o gestor da cidade. Mas se ele não fez, por que não fiscalizaram? Ele não é culpado sozinho, então. O prefeito, ele nunca é culpado sozinho. Não. Então, como que funciona? Há o plano plurianual. Por exemplo, agora, todos os prefeitos, todos os governantes, eu sei que tem umas perguntas picantes, mas vale... Aqui tem polêmica, filho. Gente, vocês ficam aí que daqui a pouco tem fogo na carroça. Mas vale a pena eu responder isso. Todos agora os prefeitos, nós temos aí provavelmente 3 candidatos a prefeitos que estão por Mogi das Cruzes. Eles vão fazer são pré-candidatos, eles vão fazer o plano de governo. Então, o que é o plano de governo? Olha, eu pretendo fazer isso, eu pretendo fazer aquilo, eu pretendo fazer isso aqui, eu pretendo asfaltar 100 ruas, colocar iluminação em 200, contratar 300 médicos, fazer não sei quantos hospitais. Esse é o plano de governo. Quando ele toma posse, nos 2 próximos anos, ele tem que mandar para a Câmara o PPA, que chama Plano Plurianual, dizendo, vereadores, ó, tá aqui o meu plano, eu pretendo gastar nos próximos 4 anos tudo isso daqui, ó, e XYZ. E aí começa a Quem vai votar são os vereadores. Por isso que a importância, e aí eu digo, por exemplo, nós estamos em Mogi das Cruzes, nós estamos no rincão lá do Vila Margarida. Tem ruas em Vila Margarida que não são asfaltadas. Tem ruas na Vila Nova União... no século XXI, que não uma são cidade desse asfaltadas, tamanho, tem rua que não é asfaltada. E não tem saneamento básico. Porque é culpa do prefeito? Também. No entanto, não houve no plano plurianual que disse assim, ó, tem que asfaltar a rua José Joaquim da Silva. Se não houver um vereador que tenha o interesse de asfaltar aquela rua, vai asfaltar o centro que o outro tem interesse. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado, e aqui, não estou pedindo voto, eu sou pré-candidato, mas nós precisamos entender, você que é eleitor, você que é munícipe, o prefeito tem as suas responsabilidades, mas a caneta, o prefeito só troca uma lâmpada se o vereador autorizar. É interessante, falando nessa questão, e a gente já vai para a pergunta que fizeram nas redes sociais, é interessante o eleitor fazer questão de votar num vereador do eixo do seu bairro ou dos seus bairros próximos, porque o camarada mora na Vila Natal, e aí ele vota em um candidato que mora no centro da cidade, sendo que ali no seu eixo, ele tem um candidato que conhece todas as necessidades do seu bairro. Não é mais interessante ele votar em um candidato que mora ali, que conhece as necessidades do seu bairro, do que ele ir votar no camarada lá de longe? É o que acontece nos países estrangeiros. Estados Unidos, você vota ali naquelas sessões, né? No Brasil, não. Você tem a oportunidade de votar em tudo. Claro, e aí, por isso que nós temos... porque isso envolve a corrupção, você troca o voto para uma dentadura, um sapato. E é isso que envolve a política. Política é isso. Por quê? O prefeito, ele não troca uma lâmpada se não tiver uma lei que autorize. Entendi. Que é através do PPA que ele manda, o plano plurianual. Então, em junho, lá para junho, antes de sair o recesso, tem a lei das diretrizes orçamentárias. Que ele vai pegar tudo aqui e dizer, pessoal, é o seguinte, do PPA, de tudo que eu falei que eu vou fazer nos 4 anos, no próximo ano eu vou asfaltar 100 ruas, eu vou fazer um hospital, vou fazer 3 creches, vou fazer não sei quantas escolas, eu preciso que vocês votem. Aí onde entra o vereador dizendo, não, mas a rua lá do Margarida não está asfaltada. O prefeito, dentro dessa lei de diretrizes orçamentárias, eu quero que você asfalte a rua do Margarida.
Eu acho que é um puta do egoísmo entre esse povo, você tá entendendo? A grande verdade é essa, é um puta do egoísmo, porque fica cada um pensando no seu pedaço do bolo, tá entendendo? E o povo é que se dane. A verdade é essa, porque aí o prefeito quer fazer, mas o vereador não vai com a fuça do prefeito, aí quer impedir de fazer porque não gosta dele, aí o outro porque é inimigo do outro, e o povo é que se dane, o povo que lute no bairro, a chuva caiu, esses dias eu fiquei 24 horas sem luz, tá entendendo? Então, mas por isso que tem que ter alguém que o represente. Alguém que represente esse povo. Eu queria dá pra você ser esse tipo de vereador? Não. Olha só, dá pra ser esse vereador. Eu gosto dos vereadores assim, ó. Sei lá, de madrugada na UPA, ver se tem os médicos tá dormindo, tá entendendo? Eu queria. Gente, esses vereadores eu pego mó bem que esses vereadores. Quanto a lei diretriz foi direcionada para a UPA, para a saúde? Por isso, né? Então é um conjunto. Não adianta bater no quem está no executivo, sendo que o legislativo também tem culpa. Ele aprovou. Entendeu? E fora isso, tem a LOA, que é a lei de orçamento anual, que o prefeito vai falar assim, eu vou tirar dinheiro daqui para pagar ali. Eu vou tirar dinheiro de lá para pegar lá. Então, tudo isso, antes que chegue em nós, já foi votado, já foi sentado, todos eles já foram. E por isso que eu entendo que eu posso, como um pré-candidato, se possível, lá na frente ser um candidato, entender isso mais. Por quê? E tentar fazer diferente. Hoje até eu conversava com o pessoal da segurança pública do município. Wesley, nós não temos armamento. As nossas viaturas são compradas. Mas aí ferrou, porque se o cara que faz a segurança, ele não tem arma, nós faz como, querido? Então, nós vai voltar... foi Einstein que falou que se houvesse uma terceira guerra mundial, a gente ia lutar com paus e pedras? Porque daqui a pouco eu tô com um pedaço de taco ali fora no meu portão. E uma das questões, parece que as nossas viaturas são viaturas próprias. A maioria das GCMs ou até mesmo das polícias, em alguns outros municípios, são alugadas. Por quê? Quebrou, cara, é alugado, você tem que repor na hora. E se é própria? Quebrou, quem que tem que arrumar? O município. O prefeito, e até arrumar ferrou. O prefeito pode comprar qualquer peça? Pode comprar em qualquer lugar? Não, ele tem que mandar, tem que autorizar, tem que fazer leilão. A burocracia atrapalha a vida do cidadão. Exatamente. O Brasil é um dos países mais burocráticos, né, do mundo, né? Então, por esse motivo, são um dos motivos que eu entendo e por isso eu me disponibilizei para isso. Entendi. Né? Para que eu possa, junto a um conjunto de lojas de vereadores, isso é tudo conjunto, não é uma andorinha que vai fazer verão. Sim, não. Mas compor para que nós possamos ter uma cidade melhor, bonita e uma cidade mais humanizada. Entendi. Pergunta, pode falar. Tá tendo bastante pergunta. A primeira aqui é da Aline Perotti. Tem quem acredita que a igreja não deve se envolver com política. Discordo. Qual a sua visão em relação a isso, pastor Wesley? E já logo em seguida a pergunta do Marcos Arruda. Esporte também é saúde? Qual o seu plano para o esporte? Pode responder. Bem, vamos lá. Pode responder. Parabéns, Aline, parabéns, Marcos, pelas perguntas. Quando eu era criança, disseram que a televisão era do Satanás. Quando eu era também. Quando eu era criança, disseram tudo que era o do Corinthians era do diabo. Continua sendo até né? hoje, porque eu sou palmeirense. Aprendi. Quando eu era criança, disseram que os demônios entraram nos porcos. Né? E aí, tantas e tantas coisas que foram dadas pro diabo, que Sim. hoje a televisão você não consegue assistir com uma criança. A política é do diabo. O que é política? É arte de influenciar pessoas, é arte de fazer isso, fazer com que os planos, fazer com que os recursos sejam efetivamente aplicados aonde. E essa arte, ela está dentro da igreja, porque é a arte de influenciar pessoas. Então, e a igreja influencia pessoas. E a igreja tem a política eclesiástica, que eu acho que é um tanto quanto mais pesado do que a própria política. Sim. Porque envolve Deus. E aí, em nome de Deus... Envolve julgamento, né? Os kamikazes entraram com aviões e mataram por causa de Deus. Por que entraram nas Torres Gêmeas? Por causa de Deus, uma política entre países, entre nações. Mistura fé com política, né? Então, aí torna-se um tanto quanto pesados. E aí a pergunta é muito própria. Aline, o pastor pode se envolver com política? Pode. Ele já está envolvido indiretamente. Diretamente com a sociedade, com a política, ele já faz o trabalho social diante. Né? Sim. É que as pessoas demonizaram a política, falaram do demônio, e aí sabe o que o demônio falou? Daqui que eu falo. Daqui que eu quero. Nós vivemos o país que tem uma das maiores arrecadações do mundo,
um país que tem a maior natureza do mundo, um Sim. país que tem, não tem terremoto, não tem catástrofe, não tem um monte de coisa. Onde você planta, dá. Nem pode ter terremoto, que a gente tá em cima de uma placa tectônica só, se der um terremoto, bum! Exato. Entendeu? Nem pode ter. E aí nós temos uma maior corrupção que existe. Um dos Sim. maiores países Um dos corruptos países mais corruptos do do mundo universo é o é o Brasil. Brasil. Por quê? Porque demonizaram. Entendi. Então, o pastor tem que, sim, claro, gente, ó, assim como tem jornalista ruim, pastor ruim, tem um monte de gente ruim também. Corrupto, lógico que tem. Mas eu não posso cair na parábola do Jotão. Já que ninguém quer, nem eu não vou também, e o espinheiro vai continuar. Entendi. E o do Marcos é Marcos esporte Arruda, ele é fala- saúde? O esporte é saúde, eu entendo que o esporte é saúde. Claro, e aí, olha, por exemplo, eu trouxe um número aqui muito importante. No município de Mogi das Cruzes é destinado para o esporte 13 milhões. 13 milhões. No entanto, para a segurança pública é destinado 49 milhões. Para o urbanismo, 226 milhões, saneamento, 357 milhões. Peraí, pro urbanismo é quanto? Urbanismo, 226 milhões. Volta pro esporte? Para a habitação, 8 milhões. Esporte e desporto, 13 milhões. É muito diferente. É muito dinheiro para poder podar a árvore, hein, gente? Então, entenda-se. Nós investindo em esporte, investindo em campo de futebol, transformando as biqueiras em campo, nós vamos lá, mas lá no campo, perto da no meu bairro, virou biqueira. Mas desses campos sai muita gente boa também. Desses campos nós podemos fazer um trabalho social com essas crianças. Mas quanto nós temos investido nesse esporte? Quanto nós estamos investindo no esporte? Aqui no município, 3 milhões. Então, qual que é o trabalho do parlamentar, do vereador? É destinar esses valores através da diretrizes orçamentárias. Olha, nós não queremos só 3 milhões. Nós queremos tantos milhões para isso. Então, o esporte eu entendo que transforma. E nós temos tantas pessoas que são transformadas através do esporte. E quantos hoje que são pessoas que despontam, que saíram das comunidades e hoje são esportistas. Bom, Sim, estão levando o nome do Brasil aí, exatamente. né? Então você tá para jogo, né, Wesley? Tá para Tem jogo. no play. Vamos lá. Tá no play, né? Não? Alguma pergunta? Posso seguir aqui os contra-regra? Tem uma pergunta aqui. Vai, pode Mais fazer. uma pergunta aí. Sejam rápidos. Hã? Reginaldo Rufino. Boa noite, pastor Wesley. Cada vez, para aqueles que estão envolvidos diretamente com a educação, desde gestores, professores, vemos muito valores deles sendo bombardeados. Como driblar essa realidade? Vamos lá, entendi a pergunta dele. De muitos professores que estão hoje dentro da sala de aula, e aí, lógico que é outra coisa que nós precisamos entender. Não quero ser leviano jamais aqui. Até esses dias, com essa questão de ser pré-candidato, parou um homem na frente da escola e falou: pô, tá tudo parado a Mogi Dutra. Eu falei: mas não é culpa do prefeito, é culpa do governador. Não é culpa do prefeito. Quando você sobe a serra, o prefeito já não tem mais autonomia. Não tem mais sobre ali. autonomia ali. É culpa do vereador. Então, entenda-se, as escolas de anos iniciais, creches 1º a 5º ano, é sobre responsabilidade do município. 6º ano ao 9º, 1º, 2º e 3º médio do Estado. Estamos sendo bombardeados? Sim. Né, em princípios, valores, mas eu entendo que se você ensinar essa criança nos anos iniciais, que são os princípios, não roubar, não fazer coisa ruim e tal, quando ela chegar lá na frente, a Bíblia mesmo diz: ensina o menino no caminho que deve andar. Por quê? Quando ele crescer, ele não vai se desviar. Então, do jeito que o senhor explanou, do jeito que você explicou, se o município fizer um bom trabalho, os vereadores fizeram um bom trabalho, o prefeito fizeram um bom trabalho, até o 5º ano, a gente vai ter um mini cidadão ali bem educado. A gente vai ter gente, não bicho, né? Vai ter gente. Porque quando chega na escola do Estado, é ali que se transforma. É ali que o professor não é respeitado. Exato. Então, o Estado, quem abandona o funcionário, o professor, não é o município, não é o prefeito, é o Estado. É o Estado que tem abandonado os professores. Uma palavra que eu digo: nós somos fruto do meio. Se você andar com gente, nós somos cristãos, do reteté, você gosta de vigília.
O manto do fly e do refly. Só que eu sou aquela pessoa picolé, né? Mas eu fico ali durinha. Se você andar com aquela turma, aquela turma lá, você vai se tornar e vai querer ser semelhante. E se você andar com pessoas que não são daquele lá, que são pessoas desvirtuadas, que não têm princípios e valores, você se torna. Entendi. Por isso que, e aí, baixa aqui o pastor, Salmo de número 1, bem-aventurado o varão que não anda, que não se detém e que não escarnece. Sim. A partir do momento que você começa a ensinar uma criança, se o município fizer o seu papel, quando chegar no estado, a criança vai continuar. Vai continuar. Ainda que o sistema esteja, né, meio que às penas. Vamos pôr fogo aqui na carroça, Fio? Posso pôr? Vamos lá. Polêmica nessa bagaça. Ela também tem pergunta mais nada. Quero agradecer, a audiência, olha ali, audiência total. Polêmica, agora ela vai colocar o fogo aqui. Quando eu propus para vir aqui, eu propus de peito aberto. Vamos embora. Veio o livro aberto, né? Livro aberto. Senhor Jesus. A gente ouve aí, né? Eu já ouvi falar muitas coisas, né, a respeito do senhor, né? E eu sou uma pessoa que o que eu tenho para falar, eu falo aqui olhando no olho, né, sem problema nenhum, porque o que a gente fala pelas costas, você que é bom de falar pelas costas dos outros, você tem que ter coragem de falar pela frente também, filho. Porque senão tu é um covarde. Tá entendendo? Tá legal? Então vamos aí. A gente ouviu aí, eu ouvi, né, particularmente algumas coisas, e eu vou dar aqui essa oportunidade pro senhor, né? Como você pretende lidar com o preconceito da igreja como divorciado, né? Porque só de falar a palavra divorciado, algumas pessoas já te julgam e dizem que não vão votar. Infelizmente, no nosso meio, há pessoas que ainda pensam assim. Lá atrás, o senhor é divorciado. E lá atrás, o divorciado, ele era olhado como um leproso, né? As mulheres divorciadas na igreja, elas tinham medo até de cumprimentar os irmãos, né? E eu acredito que hoje não é diferente. O homem divorciado, ele deve ter até medo de olhar para a irmã, cumprimenta de cabeça baixa, porque o irmão pode achar que tá querendo a mulher dele, né? E as irmãs, vice-versa, como se alguém... Ô, irmã, deixa eu ficar quieta aqui para eu não ir pro banco, né? Enfim, como você pretende lidar com esse preconceito aí, por ser divorciado? Um candidato, um político... Até agradeço essa pergunta, não tenho dificuldade nenhuma de falar, até porque quando eu passei por algumas dificuldades no casamento, e infelizmente o casamento se acabou, faz 6 anos do casamento, rendeu 2 maravilhosas preciosidades que eu tenho, que é a Gabi e a Helena, sou um pai presente, pai que estou com elas todo momento, ligo todo dia, falo todo momento, mas infelizmente meu casamento não deu certo. Muita coisa foi falada. Meu Deus do céu. Olha, foi falado muita coisa, meu Deus do céu. Tem uns fios até de cavalo aí que não apareceu ainda. Que eu tô querendo. Deram até mais fio por 60 meses. Mas passou. Nada como o tempo. Mas falando propriamente do casamento, né? A Bíblia diz: se não andarem os dois juntos, conforme, que os separe. Que possa se separar. Então, tem gente já vendo na live, já vai pegar esse corte e dizer: todo mundo tem que se divorciar. Não. Quero aqui dizer muito claro, olhando para a tela, divórcio é uma tragédia. Divórcio é uma tragédia. Atendo dezenas e dezenas de pessoas que falam, não, eu quero... Cara, lute pela sua família, lute pelo seu casamento, lute. Por quê? Divórcio é uma tragédia. Por quê? Um dia foi lá na frente do pastor, fez. No entanto, tem muita gente que fala, mas só pode separar se houve a questão da traição, infidelidade conjugal. A questão do casamento, eu entendo que, a partir do momento que falta lealdade, infidelidade, ou até mesmo respeito, já quebra o princípio do casamento. É o respeito. E não precisa haver infidelidade. O princípio é o respeito. É entender que ali, uma só carne, mas sim, tem que respeitar o esposo, respeitar a esposa. E aqui não estou falando de ninguém, estou falando o que eu entendo hoje, né? E, como você disse, o preconceito, lógico, me senti faz 6 anos que estou divorciado, não me senti um leproso dentro da igreja, mas aprendi bastante. E, com o tempo, fui entendendo que Deus é o Pai, Deus é Abba, me vê como filho. Independente dos X que colocam nas minhas costas, de leproso exatamente. Deus me olha como filho. Tenho experiências, como eu digo, não
todo mundo que me procura, eu vou divorciar. Eu falo, não faça isso. Não levanta essa bandeira, é tragédia. O meu não deu certo. E aí a Bíblia diz, se não dá para andar junto, que se separe. Mas como eu digo, tem que ver até o último. Por quê? É uma tragédia. Tem filhos, tem tantas coisas. Tem consequências, e não né? acabou, assinou, não. Tem consequências, tem as coisas que ficam, que são os filhos, que são todas as outras coisas. E falar, logicamente, vamos falar esse preconceito dentro da igreja, e é até interessante, porque aí eu passei por um período sabático. Sumi dessa questão pastoral, e aí muitas vezes eu entrava nas minhas redes sociais, estava Pastor Wesley, aí muita gente batendo, porque apanhavam, mas você não é mais pastor que você divorciou. Eu tirei o Pastor Wesley, só deixo o Wesley de pau, né? Com o tempo as coisas mudaram, nada como o tempo, eu voltei como pastor, e agora você não pode ser pastor, você é divorciado, então, e com o tempo foi indo. Agora que eu estou lá quietinho como pastor, eu resolvi ser pré-candidato. Agora você não pode ser pré-candidato. Eu falo, irmão, vocês precisam decidir aí. O que eu posso ser? Eu posso ser Wesley, eu posso ser pastor ou pré-candidato, mas as pessoas querem nos colocar em uma forma. Querem nos colocar. E aqui não estou fazendo, e não estou aqui legislando em causa própria. Cada um sabe o que acontece dentro das quatro paredes, e Deus conhece cada coração. E agora eu falo aqui como uma questão pastoral mesmo, porque fui como pastor, como filho de pastor, muitos irmãos até não davam a paz do Senhor, nem virava as costas. Tenha empatia, ninguém sabe o que está passando do outro lado. Não julgue. E eu sempre digo, a vida é uma roda gigante. O tempo é tempo. Quando a roda gira, muita coisa vem à tona. Por isso, não julgue enquanto a roda está embaixo, porque quando ela sobe, começa a mostrar que são as coisas. Você diria que o tempo é o silenciador dos mentirosos? O tempo é o silenciador dos mentirosos e dos dissimulados. O tempo mostrou a verdade, que você não pôde se defender na época. E assim, eu nem quero me defender. Assim, eu nem quero me defender, até porque, e nem preciso me defender. Wesley de 2000, Wesley de 2020, Wesley de 1998 é o mesmo de hoem. Esse cara que eu brinco todo mundo, mas as mentiras que falaram lá atrás, as mentiras que falaram ao seu respeito lá atrás, te feriram? Sim. Feriu, claro, te abalou. Mas o tempo. O Deus pegam coisas vãs e transformam as maldições e bênçãos. Não é porque sou eu, mas eu perdi quase tudo. Só não perdi a minha salvação, meu pai e minha mãe. Do demais, fui pra lona. Hoje, não é porque sou eu e todo mundo que trabalha comigo sabe, para glória e honra do Senhor Jesus. Não estou aqui trazendo egoísmo, mas eu estou trazendo aqui minha experiência de vida. Sou um dos melhores colégios de Mogi das Cruzes. Compramos outro colégio, tenho 60 funcionários, que dependem de mim. E hoje estou pré-candidato a vereador. Se não é a mão de Deus, é o quê? E outra coisa, se houver coisas por trás de tudo isso, o próprio Deus diz, para aí. Porque você não tem decidiu como deixar Deus, para a eternidade. não tem como Deus abençoar aquilo que é maldito. Sim. E não tem como ser maldito aquilo que Deus abençoou. Sim. Um dia Deus disse lá para o próprio profeta Balaão, que queria amaldiçoar o povo. Abençoaria eu e não faria? Quando eu ordeno abençoar, está abençoado. E quais as respostas? Eu nunca precisei dar resposta e nem vou dar. Porque a resposta, sou o próprio eu. Mas você acha que não faltou você falar assim, eu não fiz, é eu mentira? Acho que quanto mais você se justifica... mais culpado você fica? Por que me justificar? Então, tempo é o Senhor da razão. Qual conselho você dá para essa pessoa que está sendo caluniada hoje, falando que traiu, que fez, que não fez, e ele é inocente e não fez nada? Você tem a consciência tranquila? Você tem paz no teu coração? Não precisa ficar indo para as redes sociais. Isso só expõe mais ainda. Eu já vou pra bagaceira, irmão. Eu já vou pra treta, Ô, Jane, que eu sou da treta. Agora deixa eu espiritualizar. Bato na porta, fala na minha cara. Eu acho que não é assim. Deixa eu espiritualizar. É que você é crente, né, filho? Eu tô aprendendo. Eu fui pra onde eu sempre estive.
e que nasci neste lugar. Fecha a porta, entra no seu quarto e coloca em Deus todas as suas aflições. Em nenhum momento você indagou a Deus, Senhor, eu estou sendo caluniado, estão falando que eu fiz isso, mas eu não fiz. Estão me acusando de outras coisas absurdas, porque falaram coisas absurdas ao seu respeito. Até travesti essa aí. Até de, né? Até de. Como travesti. Em nenhum momento você indagou a Deus e falou: Senhor, eu não fiz isso. O Senhor sabe que eu não fiz. Eu não sou isso, o Senhor sabe que eu não sou. Me defende aí, em algum momento, assim, porque eu não vi pessoas te defendendo. Agora, metendo o pau no você tinha pra caramba, hein? Deixa eu dizer. Com essa propositura minha, tô vindo aqui nesse primeiro momento falar que eu sou pré-candidato, vai aparecer um monte de coisa. Sim. Vai aparecer um monte de coisa, gente falando. Trazendo à tona tudo de novo, todas essas mentiras novamente. Jane, sinceramente, eu sempre tive um particular com Deus. Isso é bem resolvido, né, filho? Eu sempre tive um particular com Deus. E tem algo que eu aprendi. Logo quando tudo isso aconteceu, eu fui para um retiro espiritual, fiquei uma semana lá. E eu aprendi um negócio que eu não aprendi. Retiro, eu ia pra treta, ele foi pro retiro. Uma coisa que eu não aprendi. Uma coisa que eu não aprendi dessa minha caminhada espiritual. Eu ia estar presa, viu? Porque eu ia ter gastado todo o meu réu primário. Eu aprendi a ter relacionamento com Deus. Quantas vezes eu estava aflito e o próprio Deus vinha e me acalentava. E até hoje. Em nenhum momento você pensou em ir pra rede social e... Nada, pra quê? Falar assim, eu sou inocente, seus filhos da mãe. O povo quer isso. Entendi, o povo quer a treta. Eu brinquei hoje com meus funcionários, eu tô com uns 15 lá com dengue, dos atestados. Gente, tudo isso com dengue? Eita, quanto mosquito, hein? Sexta-feira até eu brinquei na reunião que nós estávamos tendo hoje, que aí na sexta-feira eu passei muito mal, sábado eu fiquei de cama, e eu postei uma foto na praia. Aí todo mundo assim, nossa, hein, tá na praia, chefe? Eu tava nada, tava enganando o inimigo, eu tava passando mal na cama. Eu passei muito mal, aí eu postei uma foto, não, mas eu nada, não vou fazer isso nada. Tem pergunta, pode fazer, pode fazer. Vamos lá. Esclarecida essa questão aqui? Tá esclarecido, daqui a pouco tem mais fogo aqui, mas nós segue. Vai, Aline, vamos dar uma folga pro Vaz. Levando em conta a grande demanda de reclamações de ensinar princípios, nem digo somente princípios cristãos, mas em geral, como você pensa e já existe alguma estratégia para a educação em Mogi nesse sentido? Você já tem um plano aí para a educação? Logicamente, presta atenção. Quando nós falamos sobre educação dentro de um município, o Estado é laico. Mas não é laicista. Exatamente. Eu não vou incutir lá, meter a Bíblia lá, não. Uhum. Que são princípios? Princípios familiares. Você traz para sua casa, bom dia, boa tarde, bença pai, bença mãe. Princípios. Que aí tem pessoas que acham que é muito normal um filho aparecer com uma caneta em casa. Que não é dele. Que não é dele. Se eu aparecesse com a caneta que não era em casa... Levava uma taca. Taca, o pai pegava na orelha, a mãe, ia até a escola, passava vergonha, tinha que devolver, falar de quem que era. Então, isso são princípios. Que hoje nós temos, isso é legal, é legal. Né? O que são princípios? Até eu falo muito isso, princípios no sentido do pai fazer fila dupla na frente da escola. Eu falo, pai, isso daqui é uma escola. Eu espertão, tô passando na frente dos outros. Tá? É um corrupto, né? Porque é tomar proveito em cima de outra pessoa. Ou até mesmo, e é muito próprio falar isso, trazer esses princípios. Agora, tem um monte de gente que fica pedindo coisa. Eu falo, você tá querendo me comprar ou você tá... Como que é isso? É o corrupto. Então, tão quanto? Um tá roubando 1 milhão e outro tá roubando... Os dois é ladrão. Então, é isso aí. Então, quando você traz a escola, lógico que é laico, somos mas laicos, não é laicista. Não laicista, e nós temos que trazer princípios. Princípios no sentido de respeito à professora, princípio do sentido daquele ambiente. Sim. Dentro da sala de aula, eu como gestor escolar, dentro da sala de aula eu não pito nada. Eu chego na porta, o professor tá lá, professor, o senhor é autoridade aqui. Até porque a lei diz isso, né? Que na sala de aula a autoridade é o professor. O professor é autoridade, e ele tem autoridade. E infelizmente os professores não estão conseguindo exercer essa autoridade dentro da sala de aula no ensinar. E os alunos não têm aproveitado isso. Eu culpo muito os pais, o senhor não, porque a gente, antigamente, se você tivesse um boletim ruim, o seu pai e a sua mãe brigava com você.
né? Hoje em dia, quando as notas estão ruins, o pai vai lá... nem tinha oportunidade de ter pra ele nem brigar, então nem, né? Não era assim antigamente? Você nem arriscava pra não saber. Né? Eu bolava umas aulas pra ir pro parquinho com meu irmão. Bolamos aula pra caramba, mas também apanhamos pra caramba. Nunca mais. Mas enfim, antigamente o aluno aprontava, o pai ia ter com o seu filho. Hoje em dia, quando o aluno não vai bem na escola, o pai vai ter com o professor. Se inverteu isso também. Então, assim, grande culpa da falha na educação hoje também é dos pais. Sim. Que em vez de brigar com os seus filhos, quando eu digo brigar, não é no sentido literal, tá, gente? É porque a minha linguagem é essa mesmo. Em vez de conversar com os seus filhos, falar assim, ó, o erro é seu. É você que tem que estudar, o professor ensinou, você que tem que aprender. Ele vai lá brigar com o professor. O que a gente mais vê hoje é mãe e pai batendo em professor. Né? Então tá complicado para a educação. Autoridade, perdeu o respeito. O professor ele não é respeitado mais. Né? E isso é culpa do pai e da mãe. Porque se o pai e a mãe ensinar o filho que o professor é a autoridade maior em sala de aula, o filho vai ter esse princípio de obedecer àquele professor, de respeitar. Embora eu penso que se o adolescente, a criança não respeita o pai, a mãe não vai respeitar mais ninguém. Se uma criança não respeita o seu professor, ele não respeita o pai e a mãe dele. Para mim, é simples dessa forma. Alguma pergunta aí contra regras? Posso seguir aqui? Wesley, fala para mim, quem está se candidatando? É o Wesley ou é o pastor Wesley? Ixi, olha aí. Praticamente, eu entendo, cada ser humano, Jane, tem o seu papel social. Uhum. Eu sou Wesley, sou filho, sou irmão, sou pai, sou gestor escolar, sou pastor, estou agora pré-candidato a vereador. Quem está se candidatando é Wesley, que dentro dessa faceta tem várias questões que são questões do meu papel social. Nesse momento aqui, eu estou sendo entrevistado como um pré-candidato. Amanhã, às 6 horas da manhã, dentro do colégio, eu sou o gestor. À noite tem culto, pastor. Com as filhas, sou o pai. Quem está se candidatando é o Wesley, que tem dentro desses vários segmentos, experiências, vivências, que pode ser trazido para esse ambiente, que é a questão política, como um pré-candidato a vereador. Então, é o Wesley que está se candidatando, até porque eu não vou ser um candidato dos evangélicos, o candidato da educação, não. Você é um candidato... E você não é um candidato da igreja. Um pré-candidato da igreja. É até bom você falar isso. Eu tenho lá dentro da igreja tantos outros candidatos. Até hoje mesmo, que é a minha amiga, ligou, e aí? Eu falei, e aí, foi pra onde? Foi pra lá. Eu falei, então, eu fui pra cá. Então, vamos tocar o barco. Aproveitando que você tocou nesse daí que a gente foi nesse rumo, frente a frente, perguntou como eu falo as coisas aqui, né? Frente a frente, né? Você está se candidatando porque é filho do pastor Gilberto? Está confiando nos votos da igreja ou não? Nada. Até porque, olha aqui, vamos lá. A igreja, todo mundo fala, igreja é grande, Não, a igreja, ó, deixa eu explicar um negócio pra você. Igreja, 30% das pessoas te amam. 30% das pessoas te amam. Não gostam de você. Já são 60%. E o restante? O que vier tá bom. Então a igreja, como na família, como em qualquer lugar, não existe, é o candidato por ser filho do pastor Gilberto. Não. E eu até, assim, o pastor Gilberto é pastor, ele está acima disso. O pastor Gilberto é uma autoridade espiritual. O pastor Gilberto é aquele que rege por nós, e o pastor Gilberto tem uma vida ilibada em Mogi das Cruzes. Sim. É um homem que tem autoridade. Ele chega em qualquer lugar, chega no banco, chega na prefeitura, chega em qualquer lugar, as portas vão se abrindo. E eu não posso pegar ele, puxar para baixo e dizer, me leva para cima. Não. Uhum. Eu, como filho, eu tenho que ir conquistar meu lugar ao sol. Ele já chegou. Logicamente, eu sou filho do pastor Gilberto. Sim. Mas não está confiando no nome do seu pai para se candidatar. E até porque eu entendo que eu preciso mostrar por que estou pré-candidato e por que pretendo participar de uma eleição. Né? Ser filho do pastor Gilberto, lógico que é um privilégio, é o pastor, tudo, mas eu não posso utilizar disso. Eu tenho que mostrar para as pessoas o porquê. Trabalho com a educação, trabalho por princípios, quero trabalhar com pessoas com deficiência, e essa pergunta, só porque você é filho do pastor Gilberto? Não, se fosse por isso, eu nem isso, porque eu sei que se eu começar a falar pastor Gilberto, vão bater nele por causa de mim.
E eu já levei tanto problema pra ele, coitado. Então eu vou deixar... Chega, né? Já deu, né? Já deu, né? Já deu. E eu sou muito sincero nesse sentido. Né? E é muito própria essa pergunta. Eu não sou, porque você é filho do pastor Gilberto. Não. Até quando eu falei com ele, ele assustou. E não faz muito tempo, porque ele até tinha falado, não vou apoiar ninguém e tal. Eu falei, pai, eu tô com um negócio no coração aqui. Ele, é mesmo? É. Aí ele falou, mas tem outros. Eu falei, não tem problema, continuo com os outros. Até porque tem um irmão que eu acho que é lá da Santo Ângelo, tem outro que é do Canudos. Não, beleza. Tudo da igreja e vão todos se candidatar e tá tudo bem. No entanto, e aí que esses dias eu conversei com uma. Não é para ficar batendo um no outro. Não, mostra para que você vê. Aí eu perguntei, o que é PPA? Ela, então, mas tem que pelo menos estudar isso, que eu sei. Você quer concorrer comigo, não sabe o que é um PPA, não sabe o que é uma LDO, não sabe nada, não sabe nem qual que é o coeficiente eleitoral. Então a gente vai fazer igual no ringue, que vença o melhor. Então tem que saber, e nós temos que dar oportunidade. Para quê? Para que não seja uma segregação, e aí não seja voto de cabresto, e nem seja opressão. É porque eu acho que até esse negócio da igreja ter um único candidato também, né? Acho que é meio complicado, né? Porque vai que a pessoa não vai com a tua força. Né? Tem que ter um outro, né? Pra poder, não, esse aqui, mas eu não gosto dele. Eu vou votar no Wesley, eu não gosto dela. Esse aqui não tem proposta. E eu acredito que o eleitor ele tá ficando mais inteligente. Né? Porque antigamente bastava você sair prometendo. Hoje em dia a pessoa quer que você tenha isso, quer que você tenha informação. Quer que você dê para ele, não, eu tenho isso daqui, ó, eu consigo te mostrar resultados, né? Então é isso que a pessoa quer realmente, para isso você tá bem preparado. Oxalá que só você aqui, boa, mas não, nós estamos no Estado democrático de direito. E nenhum tipo de competitividade dentro da igreja, né, em relação a isso. Como eu disse para os outros, tudo na paz do Senhor Jesus e não precisa ficar batendo no ninguém, não, irmão. Na paz do Senhor Jesus, eu acho que quanto mais pré-candidatos e culminarem candidatos cristãos com valores, melhor. Nós não somos ETs, nós estamos dentro desse município também. E as pessoas que são de esquerda ou que não comungam com algumas coisas, nós temos que entender que nós estamos aqui. Sim. E nós não vamos receber goela abaixo coisas que venham. Então nós temos que nos posicionar. Independente de quem ganhe, você torce para que seja alguém com princípios e valores cristãos. Exatamente. Entendi. Como você, caso o seu nome seja aprovado, você vire realmente candidato a vereador, como você pretende lidar com as críticas e pressões durante a campanha política? Porque o pau pega, né, meu irmão? Pega. Mas antes da campanha já pega, né? Tá pegando aqui, né, filho? O resto do pessoal vai ser bonzinho até você, tá? Muitas pessoas, muitos irmãos não entendem como funciona. É bem complicado. É bem protocolar essa questão política. Até sábado nós poderíamos falar que seremos pré-candidato, no entanto, há a janela que você tem que se indicar. Estou aqui nesse partido. Então, do dia 6 agora de abril até o dia 16 de agosto, todos somos pré-candidatos. E então, até lá, o dia 16 de agosto, todos esses partidos, que são dezenas e dezenas de partidos, têm que fazer as suas convenções. Então, aprovado lá, o João, Maria e tal, aprovado, e aí tem os números lá que são escolhidos para você digitar na urna lá, né? Então, sendo aprovado, a partir do dia 16 de agosto até o dia 5 de outubro, aí é a campanha que o pau quebra, né? Que aí vai bandeira pra rua, vai cavalete, vai tudo que você imagina. Dizem que essa campanha vai ser muito semelhante à passada nas redes sociais, mas tem que ir pro tete a tete também, as suas bases, tudo. As críticas vão vir. Por quê? Você está preparado para essa parte do pau mesmo? Sim, a parte do pau no sentido, você está aí por causa de dinheiro. Né? Agora vai roubar porque todo político é ladrão. Isso você se ouve bastante. Acho que nessa questão você não vai ouvir tantas críticas, porque você já é uma pessoa que já tem a sua vida, já tem o seu colégio. Mas assim, mas não tô tão bem assim não, né, irmã? Mas tem que ser muito jumento para pensar que é por causa do dinheiro, né? Até ontem o João brincando, cara, você tá se envolvendo com isso, você não vai ter mais paz. Eu falei, é verdade. Mas é igual o pastor, é um chamado. Entendo. É fácil ser pastor? Não é pelo dinheiro. Não, é fácil. Você não tá igual eu, devendo pra 2, Deus e o mundo. Não. Ô, Serasa, tira meu nome daí. Se eu fosse, seria pelo dinheiro, filho. Mas assim, pelo dinheiro. É igual ser pastor, é fácil ser pastor?
Não. O telefone do meu pai Não. toca o dia inteiro. Eu acho que todo pastor devia ser assalariado. Todo. O irmão que guia ali 5 ovelhas, ele devia receber um salário. Então aí você fala assim, você porque o povo é chato Então, demais. porque aí você tem alguns que tem, eu não quero, pelo chamado, pelo servir. É um sonho. E quem não serve para servir, não serve. Sim. E servir é um chamado, é um sacerdócio. Tem gente que não consegue servir. Eu tenho isso dentro de mim. Serviço, Você a quer empatia. servir. Servir, lógico. Você é assalariado? Lógico. Glória a Deus por isso. Ir lá na frente, concorrer, ganhar, sim. E aí tem muita gente, ontem um outro irmão perguntou, mas Wesley, tá, e se você perder? Continua a mesma coisa. Vida que segue. Vida que segue, 6 horas da manhã tô no colégio, 6h30 tô na porta da escola, pagando um monte de boleto, amanhã é dia de folha de pagamento, tem que pagar a folha de pagamento. Eu tenho uns boletos aqui, se o senhor quiser levar continua também. A mesma coisa. Continua a mesma coisa, a vida continua. Eu acho que nós temos que, e é isso que eu quero que vocês estão aí assistindo, milhares de pessoas. Parábola do Jotão. Enquanto não se levantaram os bons, os espinheiros vão tacar espinho. E quando os bons se tocam... Teve um filósofo que falou isso, né? Que o mal prevalece porque os bons se calam. Exatamente. Né? Quais os seus modelos de inspiração na política? Ou em outras áreas na sua vida? Modelos, assim, ou inspirações? Pessoas. Assim, inspirações na política, na sua vida pessoal. Hoje quem se desponta bastante é o Nicolas Ferreira, bem aguido, bem... O Nicão é da hora. Bem aguido, é uma experiência. Nós temos os nossos deputados que são do nosso ministério, que não alardeiam, mas articulam para que algumas coisas aconteçam, que é o Zé de Madureira, que é deputado estadual, Cezinha de Madureira, que é o nosso deputado federal, que trabalham em prol, né? E entenda, Jane, política não é gritar, é articular. Política então é articular. Então eu não ia dar certo, porque eu já chamo todo mundo Porque é o seguinte, as leis, você tem que ler lei, você tem que fazer com que as leis sejam interpretadas. Tem muitas... Eu queria que muitos dos nossos amigos e irmãos fossem na Câmara e ver como são votados. A lei não sei o que, não sei lá, que dispõe... O que eu vejo bastante acontecendo na Câmara é homenagem, né, gente? Haja placa, hein? Eu vou montar uma empresa de fazer plaquinha. Entendeu? Porque homenagem... Tanta gente, né, gente? Pessoas que fizeram algo, né? Assim, não tinha nada para fazer no dia? Uma coisa legal para votar? Alguma coisa assim? Tem, mas são as moções. Mas tem muita lei que passa. Então, por exemplo, quando você vai na padaria, né, fazer aquela transação de comprar um pão, por trás ali tem uma lei que foi votada na Câmara. Aqui, por exemplo, a rua Mão Única ou Mão Dupla. Quem que votou? Na Câmara. Não é o prefeito que vem e mete uma placa aqui, né? Ou vai ser... Pelo que eu estou entendendo aqui, o prefeito ele só leva fama, né? Ele só se lasca mesmo. Não, lógico. É o poder da articulação dele. Ele precisa ter uma Câmara forte. Sim. Por isso que o prefeito ele faz com que o maior número de vereadores são eleitos para compor a sua base, para que tudo que ele mande passe. Não fazer inimigos, né? Tudo que ele mande passe. Né? Nós temos alguns governadores que não conseguiram legislar porque tinha uma assembleia fraca, ou seja, não tinha maioria absoluta. Então o prefeito precisa dessa maioria absoluta dentro da Câmara para poder aprovar suas coisas. Entendi. Claro que eu sempre digo que a oposição faz-nos orar e faz-nos sermos sempre prudentes. Se você não tivesse umas lutas, você oraria? Se você tivesse umas pessoas pegando teu pé assim, vigiando, você seria... As pessoas pegando meu pé, mandam tudo se lascar. Orar e mandar e se lascar. Eu tenho uma mensagem e o livro que eu escrevi, as 10 pessoas que eu preciso próximo de mim. E uma delas são os meus opositores, que vão me fazer eu ficar ligado. Olha, se eu fazer isso, vai pegar As famosa cobra, né? Exatamente. Tomar cuidado que ela pica. Então, por quê? Se o prefeito também tiver todo mundo que baixa, vai... É onde gera corrupção, onde gera todas essas questões más. Então, quem são os meus exemplos? São os deputados da igreja que fazem esse trabalho de articulação, que ficam ali protegendo os valores e os princípios da igreja. Cezinha de Madureira, José de Madureira, temos o Nicolas, temos tantos outros também, como vereador, homens que passaram, que eu lembro quando criança, Carlos Apolinário, Gilberto Nascimento, que foram homens que despontaram
na carreira. Tem um grande amigo que eu sempre ouço e vejo, que é o Carlos Alberto Bezerra, que é de São Paulo, que eu sempre o acompanho, que faz um trabalho muito bacana também junto às pessoas menos favorecidas. São essas pessoas que eu tenho acompanhado e sigo como exemplo. Entendi, ó. Partindo para a penúltima pergunta, tá, pessoal? Estamos indo embora. É dito que se a pessoa entrar, o senhor até falou sobre isso aqui já, você vai entrar na política e você vai perder a sua integridade, você vai virar ladrão, você vai mudar. Como você pretende manter a sua integridade e a ética, caso o senhor, né, o seu nome passe, dê tudo certo, como você pretende manter a integridade e a ética? Ou ética e integridade não se mantém? Ou você tem ou você não tem? Não tem esse negócio de manter integridade e ética. Valores são coisas que você vai adquirindo com o tempo. Não se perde de uma hora para outra. É igual muitas pessoas falam um palavrão, falam, saiu. Não saiu. Isso daí está dentro de você. Você é um ser pensante. Isso daí está dentro de você. A corrupção, a você se desviar ou ter caminhos devaneios, está dentro da pessoa. Aí tem que ver os valores que foram incutidos dentro da vida dela. Eu pretendo continuar o mesmo. Querer trazer para os menos favorecidos, para pessoas que comungam menos princípios e valores, trazer para pessoas que com deficiência, políticas públicas que venham os favorecer. Entendi. Partindo para a última aqui, como você vê seu papel na comunidade, além das responsabilidades políticas? Tem algum trabalho que você já se dedica e assim, a sua placa, a sua bandeira, e você, caso o seu nome passe, você vai continuar se dedicando? Sim, o político, ele é um servo. Servir, eu sempre gostei de servir, né? Sempre eu tive esse papel de ser servo, de poder contribuir com a sociedade. Hoje eu tenho um instituto que chama Instituto PW Power, que eu treino pessoas baseados na minha história, como você virar a chave no momento em que tudo acabou. Porque para alguns é fácil, pode ser fácil, mas para outros acabou. Não, então há uma saída e alguns passos que eu trabalho através do autoconhecimento, do planejamento estratégico, dando luzes. Então eu faço esse trabalho treinando pessoas, treinando empresários, né? Tem muita gente que quer ser empresário, mas pensa que ser empresário é só ser empresário e pronto, né? Então, olha, por aqui, por ali, desenvolvo, e aí até uma pessoa me perguntou, por que você trabalha com tanto com pessoa com deficiência? Eu também perguntei para ela, não sei. Eu sei que um dia eu cheguei na escola, vi um menino lá no canto e eu disse, por que está no canto? Porque ele é autista. E ninguém faz nada com ele? Não, ele é autista. Eu falei, não. E aí eu peguei esse menino e falei, não, ele é autista, mas ele deve ter algo, né? Ele tem as suas deficiências, mas também ele pode canalizar para as suas autoafirmações, algumas questões que um indivíduo. Sim, e todo autista, todas as pessoas com deficiência, pode ser, tem algum déficit de atenção, mas também ela tem a supervalorização em algo, em tecnologia e tal. Então vamos valorizar isso. Então, tem uma área de destaque, exatamente, né? Exatamente. Então eu comecei a trabalhar nesse menino e tantos outros, começou a ouvir no colégio. E com isso também, na cidade também, comecei a me aprofundar, estudar um pouco isso. E hoje no colégio nós temos um referencial de ser um dos maiores colégios que inclui pessoas com deficiência e trazendo com que? Fazendo com que essas crianças possam desempenhar. Nós temos um case que o menino, o Cauã, que foi lá no nosso colégio, hoje está fazendo odonto. Era autista, que uma escola falou que ele não ia escrever nem ler. Né? Então, conseguiu, então... Tem escola que nega vaga para autista? A escola não pode negar, nós não podemos negar, mas chega lá e fala que não tem vaga. Olha só. Entendeu? Eu faço questão, vem. Lógico, é um trabalho, quando se fala de pessoa com deficiência, é um trabalho escola, família, e terapia, multidisciplinar. É um conjunto. Se não trabalhar nós três, não funciona. Trabalhando nos três, vida segue. Então, nós temos essa questão e aqui no município nós temos um trabalho muito bacana que é feito através do Paradesporto, que nós precisamos também ter um olhar diferenciado, porque os recursos que é destinado lá é os recursos do próprio esporte, que nós lemos aqui. Então,
É um trabalho, e até o Dirceu, que era da igreja de Borja, ele saiu do Paradesporto. E tantos outros cadeirantes que estão aí, que nós precisamos de ter políticas públicas para essas crianças. E a igreja, ela tem essa chama forte, né? Tem inclusive um trabalho agora na igreja que é o amar, acolher e incluir, né? Pessoas com deficiência. Exatamente. Né? Eu tenho o prazer de logicamente, ser um dos membros, mas é a Josi, a professora Marli, a Fernanda e mais outras irmãs, que é esse trabalho. Por quê? Porque antigamente também na igreja tinha as crianças na Peralta que faziam um barulho, o pastor falava, pega esse menino e leva para a salinha. Ninguém queria saber. Hoje nós entendemos que é uma criança que pode ser autista, pode ser uma criança com TDAH, e nós temos que fazer o quê? Incluir essa criança dentro da igreja. Tem diversos surdos, mudos, pessoas com deficiência visual, que nós temos que, como igreja, fazer com que ela seja inclusa. E não só a igreja, mas também no município, em todos os entes, fazer com que essa pessoa se sinta pertencente. Então é um trabalho também que eu pretendo desenvolver junto ao município. Uma das suas bandeiras é a causa das pessoas com deficiência. Exatamente. Entendi, Wesley, eu quero agradecer a você, muito obrigada por ter participado do Prosa. Não foi tão duro, não? Foi de boa, filho. Eu sou boazinha, eu sou a pessoa do bem. Eu sou a pessoa legal, a pessoa da hora. Né? Deus ajude depois você quer acabar. Eu quero agradecer a você, muito obrigada, né? Faço votos aí de sucesso, né? Eleição, né? Agora pré-candidatura. Né? Nessa pré-candidatura, né? Faço votos para que seja um candidato, né? E você que ficou com a gente até agora, que assistiu essa prosa, muito obrigada, Deus abençoe a sua vida. A gente vai estar aqui com outros pré-candidatos também, tá? Esse ano promete, vai ter bastante pré-candidato aqui. Mas não esqueça que eu fui o primeiro. Mas o Wesley foi o primeiro. E ele foi o único que a gente bateu, hein, gente? Não batemos. A gente falou aquilo que eu acho que é necessário você responder aquilo que os outros ficam com burburinho. Né? Em vez de chegar pra você e falar assim, rapaz, isso aqui aconteceu, você fez isso? Não fiz. É que você não quis, né, se defender, né, cara? Você não quis falar nada, né? Você devia ter falado, cara. A gente devia ser amigo nessa época. O que eu falava pra você, é uma pá de confusão pra tu, uma pá de processo. Que paz. Mas já tá tudo esclarecido, né? Pra você que tinha alguma dúvida, está aqui. Espero ter respondido aí as suas perguntas. Jane, quero agradecer demais por estar aqui. A Jane e o ProsaCast é um diferencial aí no nosso público cristão, e não só o cristão, mas diante de Mogi das Cruzes também. Sempre vejo essas páginas que seguem o ProsaCast, e é um referencial porque é uma pessoa que traz, através das suas entrevistas, alguns direcionamentos. Então, quero agradecer essa oportunidade aqui. Você que esteve aí com a gente, compartilhe esse podcast. Esse podcast de hoje. Mande para a avó, mande para o tio, para a tia. E eu quero fazer um merchan aqui. Eu tenho um perfil, lógico, meu perfil particular, Wesley de Paula PW. Mas o perfil que nós estamos trabalhando aí na pré-candidatura, que é o Wesley de Paula DDD. Inclusive, eu trouxe aqui, quero te presentear. Eu amo presente. Meus presentes ficam tudo grudado ali. Gente, eu tenho um mural. Eu tenho um mural de presente que tem presente ali até de Israel, hein? Eu guardo todos os meus presentes. Eu tenho um kippá. Pastor Glauber trouxe pra mim. Eu sou Glauber Coraçãozinho. Foi pra Israel e lembrou de mim. E eu quero dar, logicamente. É grande, né, Fio? Porque eu sou gorda, né, Fio? Você sabe que tem que ser no mínimo GG, né? Olha aqui, ó. Tem essa camiseta aqui, ó, que é o meu slogan, decisões decidem destinos. Olha aqui, gente. Quero deixar uma para você. Obrigada. E eu quero dar uma também para os seus telespectadores. Gente, né? Obrigada. Decisões. Isso mesmo, G, mas GG era melhor, porque eu sou gorda. Não, mas isso aí que tal? Decisões decidem destino. Não, mas serve. Serve. Também não vou operar que eu tô grande, mas... Que aí você vê uma forma de nós sortearmos para alguém. Olha só, gente, vou sortear para vocês aqui. Esse daí é um do projeto que eu tenho, das minhas redes sociais, Wesley dos comentários. Paula, gente, que lindo. Ó, e as cores do Prosa. Rosa, azul, branco. Olha que legal. Amei o presente. Muito obrigada, gente. E você que queira conhecer um pouco mais, entra aí, Wesley de Paula DDD. Decisões decidem destinos. Muito obrigado. Deus continue abençoando e você é 10. Deus abençoe. Pessoal, um beijo, amo vocês e até semana que vem, ou não sei, sem ser nesse sábado, próximo sábado, acredito, segunda-feira. Sem ser nessa segunda, dia 15, acredito que na outra segunda teremos aqui
um dos pré-candidatos a vereadores aqui pela cidade de Mogi das Cruzes. Segue, curte, comente, compartilha. Agradeço meu contra-regra, João Sodré, que Deus abençoe. A nossa querida amiga também, que eu esqueci. Laila, nome lindo, né? Deus abençoe a Laila também. Fui, gente! Segue nós! Tchau, tchau!